Estou aqui com uma lista dos problemas que esse processo de municipalização acarreta na rede municipal de Belo Horizonte, mas vou começar falando um pouquinho também sobre uma questão que já foi colocada aqui pela deputada Beatriz, também agora pela Clarice, que é a ausência de transparência nesse processo, né? Nós, do Sindirrede, não temos qualquer informação que seja realmente importante nesse sentido. Muito me assusta a apresentação do representante do governo de Minas aqui, né, que, como a deputada já falou, não traz também qualquer informação com relação a esse processo, e também a fala do secretário de Educação, que não esclareceu nada nesse sentido. Nós enviamos um ofício, já tem quase um mês, solicitando informações, e ontem recebemos uma resposta via ofício, né, assinada pelo prefeito Fuad, em que ele diz que esse processo inicial é uma pesquisa ativa. Apenas isso, ele não responde mais nada. A gente não sabe em quantas escolas estão sendo realizadas essa pesquisa, a gente não sabe qual que é a intencionalidade da pesquisa, a gente não tem qualquer informação sobre o que está sendo organizado pela Secretaria de Educação nesse sentido. Por fim, no ofício, eu até anotei, né, que ele ressalta que os estudos devem envolver os estudos, tá, gente? Não o processo, os agentes da comunidade. Isso, gente, está de longe sendo realizado. As pessoas sequer sabem que isso está acontecendo, e é exatamente o que a Clarice colocou aqui, né? Não tem qualquer envolvimento da comunidade nessa pesquisa ativa, que é o que o prefeito Fuad diz estar fazendo. Ao contrário do que foi colocado no e-mail, a gente vem recebendo inúmeras denúncias de que as escolas estão sendo visitadas e que acordos estão sendo fechados. Que tipo de acordo que está sendo fechado? A gente não sabe. A gente sabe que tem uma escola lá na Serra que atende alunos com deficiência, que, teoricamente, já está colocada como municipalizada. A gente tem informação que 3 escolas na região norte também já está colocada como municipalizada. E são várias informações não oficiais que vão chegando também como forma de denúncia, porque, como foi muito bem frisado por várias pessoas, e o representante do governo deu uma demonstração clara de que não existe diálogo, né? De que existe propaganda. E olhe lá quando isso acontece. Então, esse é o primeiro problema: a ausência de transparência, a ausência de diálogo com a comunidade, e com o sindicato a gente não precisa sequer citar, né? O outro problema que a gente veio colocar, devido, inclusive, à ausência de informações, é o impacto no orçamento municipal que essa municipalização pode acarretar, e foi muito bem colocado aqui pelo Diego, do DIEESE, né? Esse impacto apresentado aqui pelo DIEESE é a partir de suposições, né? Porque a gente também não consegue pensar sem que tenha qualquer projeto apresentado para a gente. Eu até percebi que o secretário apresentou para a Beatriz um projeto, um relatório, algo desse tipo, mas para nós do sindicato não foi apresentado, mesmo já perguntando em outras reuniões e sendo ponto da nossa próxima reunião do dia 28. Então, isso é muito importante para a gente. Importante por quê? Porque nós somos aí, né, uma categoria que sequer recebe o piso. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte usa uma conta a partir de uma tal proporcionalidade, em que ela se recusa sequer a pagar o piso para os trabalhadores em educação da rede municipal. Quando o piso, a partir dessa proporcionalidade, está menor, ela ainda faz pior. Ela diminui os níveis da nossa carreira. Então, é muito difícil para nós pensar num projeto tão grande que acarretaria num aumento financeiro tão grande também, quando a gente vivencia
recusa do pagamento do piso pelo prefeito Fuad, assim como foi feito pelo prefeito Alexandre Calil. E, ainda nesse ponto, eu vou entrar numa questão que é muito importante. Eu cheguei a tirar a foto aqui, mas tirei da minha foto, que é a educação infantil na rede de BH. A gente pôde ver pela apresentação que Belo Horizonte não atende 100% das crianças de 0 a 5 anos. Ela está muito aquém de fazer esse atendimento. E esse atendimento, quando ela realiza em 80% de 3 a 5 e 40% de 0 a 3, se eu não me engano, pelos dados que foram apresentados, ele está sendo realizado cada vez mais de forma precarizada. E essa audiência pública que hoje é importante, inclusive, para a gente denunciar a política de educação integral na educação infantil, que está hoje substituindo o docente por estagiários e monitores. Então, quando a prefeitura pensa em municipalizar escolas, ela finge não lembrar de um problema central que a gente está enfrentando, que é deixar nossas crianças de 0 a 5 anos com estagiários e monitores. Essa é a política da educação infantil que vem sendo destruída há anos pelo Calil e continua sendo destruída pelo Fuad. Todos nós que somos professoras aqui, professores, sabemos o que isso significa na prática. Crianças sendo atendidas por estagiários. E, se a gente precisar, a gente vai fazer um videozinho, igual o Diego fez, com os inúmeros relatos que a gente tem dos absurdos que estão acontecendo nesse espaço. Então, esse é só um dos grandes problemas que a gente apresenta aqui para vocês e que eu tenho certeza que muitas pessoas nem sequer sabem que está acontecendo. Outro problema que eu gostaria de colocar para a gente pensar se essa prefeitura realmente tem condições de abarcar um projeto dessa grandiosidade é a precarização do atendimento. Hoje, a gente vive um processo de adoecimento constante, que é reflexo dessa precarização. Precarização essa que agora se apresenta, inclusive, numa proposta de contratação de professor temporário. Nós, da Rede Municipal de Educação, somos contra esse projeto, que, além de precarizar no dia a dia das escolas, tornar o nosso dia a dia mais difícil do que ele já está, ultimamente, devido a essa política implementada há anos pelo governo, é um projeto neoliberal que quer economizar na educação. É só esse o objetivo de contratação de professor temporário. Porque sabe quem está de mãos dadas agora, nesse momento, gente? É o Zema e o Fuad. Não tem mais ninguém que esteja de mãos dadas para precarizar o ensino, para implementar a política neoliberal na educação e para fazer propaganda de coisas que não acontecem na realidade. Hoje, a gente vê Zema na tentativa de privatizar a educação pública, em especial o ensino médio, mas o Fuad já fez isso e faz há muitos anos na educação de Belo Horizonte, com a contratação de OSCs, que substitui professores, com a transferência do atendimento da educação infantil para as creches conveniadas, que, se aquele estudo fizer um detalhamento, vai aparecer que, hoje, 90% das crianças, ou mais, porque eu não sei ao certo, de 0 a 3 anos, são atendidas por creches conveniadas. Isso, gente, porque Calil, há 10 anos, fez um acordo que iria substituir esse atendimento, aos poucos, pela rede própria. E, no seu governo, ele não construiu nenhuma EMEI. Nenhuma, enquanto os contratos com as creches conveniadas ficam cada vez maiores. Se você abrir hoje no Dom, vai ter alguém que está sendo... Desculpa, Beatriz, eu não sei meu tempo. Pode seguir? Eu não sei meu tempo, estou falando. Pode falar. Se vocês olharem no Dom aqui, hoje vão ter várias creches conveniadas, realizando parcerias através da lei que possibilita que elas sejam conveniadas sem qualquer leilão ou qualquer fiscalização do serviço público.
Bom, gente, é isso. Por fim, eu queria só colocar uma questão que me preocupa muito e que tem um pouco a ver com esse processo de municipalização, inclusive, que é o projeto da escola integrada no município, né? Pensar em municipalização é pensar no atendimento integral dessas crianças que seriam atendidas por Belo Horizonte. Por que eu estou colocando hoje? Porque hoje esse projeto já não atende as crianças do jeito que deveria atender. A escola, hoje, em Belo Horizonte, ela funciona apenas na integrada como lugar de contenção social. Por quê? Porque não tem mais docente fazendo parte desse processo, né? A gente tem uma discussão longa sobre isso, que, em outro momento, a gente pode até colocar que é uma coisa que nos interessa muito, mas que faz parte, né, dessa política neoliberal que está sendo implementada tanto pelo FUAD há muito tempo, já quando era vice do Calil, e também está sendo implementada pelo Zema, e que eu acho que é obrigação da gente tentar barrar, porque, via diálogo, é muito difícil avançar com esses governos. Projetos mãos dadas, municipalização, privatização e fechamentos de escola. Epígrafe. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Darcy Ribeiro. O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, vem a público manifestar repúdio à proposta do governo de Minas Gerais, consubstanciada no projeto Mãos Dadas, que, em suma, propõe a transferência de responsabilidade pelas matrículas dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, que hoje estão sob a gestão estadual, para as redes municipais. Mais uma vez, estamos tratando da municipalização do ensino fundamental, questão que, na sua origem, afeta milhares de famílias e relaciona-se a diferentes aspectos da gestão educacional, escondida através da concepção de um Estado mínimo que transfere parte dos serviços para a esfera privada, haja vista o projeto Somar, né, gente? Tornando-se apenas órgão regulador, enquanto os que continuam sob sua tutela são municipalizados. Assim, saltam aos olhos a complexidade do tema e a atitude arbitrária e antidemocrática do governo estadual ao propor esse projeto, negando-se ao debate que envolve os principais atingidos pelas medidas, a saber, as comunidades escolares. Essas sequer foram consultadas sobre as mudanças propostas. Está, portanto, evidenciado que a estratégia empregada pelo Estado para evitar o diálogo com esses principais atingidos foi não apresentar e ou consultar previamente as comunidades escolares, pais, mães responsáveis legais, estudantes, pessoas trabalhadoras em educação, acerca da proposta, seus termos e, assim, encobrir os impactos que o processo pode causar na vida de toda a sociedade, a saber, na perspectiva das pessoas trabalhadoras em educação, há uma série de temores sobre o impacto da rede estadual, pois a possibilidade de adjunção não dá garantia que o profissional terá vaga no local em que está lotado atualmente, além do problema colocado pela deputada Beatriz Cerqueira, podendo os profissionais serem removidos de seus atuais locais de trabalho ou mesmo ficarem sem emprego. Além disso, profissionais designados da rede estadual, lotados nas escolas municipalizadas, terão seus contratos imediatamente rescindidos, ou seja, estarão desempregados, se somando aos cerca de 13 milhões de desempregados já existentes em nosso país. O fechamento das escolas prejudicará estudantes, pais, mães e responsáveis legais que residem na localidade onde houver uma escola municipalizada, pois serão obrigados a procurar vagas em escolas distantes dos locais onde moram, muitas vezes. Essa medida poderá levar ao aumento das taxas de abandono e evasão escolar, já tão aumentadas em função da não observância do governo estadual quanto às necessidades de estudantes para cumprir o ensino remoto emergencial. Além disso, a municipalização do ensino implica em sérias rupturas na comunidade escolar e afronta um direito básico dos estudantes e de suas famílias, que é o acesso à educação de qualidade. E, por fim,
ainda descumpre os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, que prevê o acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência, inciso 5º, artigo 53. Assim, fica evidente que a adoção do projeto Mãos Dadas potencializa o sucateamento do direito à escolarização dos estudantes, a ausência do diálogo com as famílias e a progressiva destruição das carreiras dos servidores do Estado de Minas Gerais. Conforme estabelecido no projeto Mãos Dadas, o processo de municipalização assume um caráter eminentemente desestatizante, esquecendo aspectos importantes como o compartilhamento do poder e da responsabilidade, a cooperação e a gestão compartilhada, a necessidade e a possibilidade local para assumir incumbências que integram a gestão do sistema de ensino. É necessário salientar ainda que a municipalização do ensino fundamental não é assunto de gabinetes, não é para ser tratada burocraticamente por quem está distante da realidade dos estudantes, de suas famílias e dos professores. É um assunto para ser debatido, analisado e solucionado com a efetiva participação de todos, uma vez que os interesses são os da minoria da maioria dos atingidos. Assim, conclamamos que, no caso de Belo Horizonte, o governo do Estado de Minas retire a oferta do projeto Mãos Dadas até que seja feita ampla discussão com os atores aqui da cidade de Belo Horizonte sobre o mesmo. Que a Prefeitura de Belo Horizonte não se comprometa com o aceite do projeto Mãos Dadas até que seja feita ampla discussão sobre o mesmo. Que a Câmara Municipal de Belo Horizonte abra um processo amplamente divulgado de audiências públicas para a realização de discussão aprofundada sobre o assunto, que o Conselho Municipal de Educação divulgue e participe ativamente do processo de audiências públicas para a realização de discussão aprofundada sobre o mesmo, chamando onde a Câmara não o fizer. O Conselho de Direito das Crianças e do Adolescente participe efetivamente dessa discussão. Os conselheiros do Fundeb participem efetivamente dessa discussão. O Ministério Público se envolva no debate, resguardando os direitos à escolarização de nossas crianças e adolescentes de Belo Horizonte. As associações de pais e mães responsáveis legais cobrem do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário a participação efetiva das comunidades escolares para a realização de discussão aprofundada sobre a implementação do projeto Mãos Dadas em Belo Horizonte. Sigamos cumprindo nossas atribuições e contribuindo para que a educação pública ofertada em Minas Gerais seja gratuita, laica, democrática, inclusiva, de qualidade social e livre de quaisquer formas de discriminação e em oposição às desigualdades, enfim, emancipadora. Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais.